Olá, meus queridos! Continuando nossos estudos sobre os invertebrados, falaremos hoje sobre os plateumintos. Os plateumintos são vermes que surgiram na Terra há provavelmente cerca de 600 milhões de anos. Esses animais têm o corpo geralmente achatado. Os plateumintos, que compreendem em torno de 15 mil espécies, vivem principalmente em ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos, e são encontrados também em ambientes terrestres úmidos. Alguns têm a vida livre, outros parasitam animais diversos, especialmente os vertebrados. Medindo desde alguns milímetros até metros de comprimento, os plateumintos possuem tubo digestório incompleto, ou seja, têm apenas uma abertura, a boca, por onde ingerem alimentos e eliminam as fezes. Portanto, não possuem ânus. Alguns nem tubo digestório têm e vivem adaptados à vida parasitária, absorvendo através da pele o alimento previamente digerido pelos organismos hospedeiros. Entre muitos exemplos de plateumintos, vamos estudar as planárias, as tênias e o esquistossomos. As planárias medem cerca de 1,5 centímetro de comprimento. Esses plateumintos podem ser encontrados em córregos, lagos e lugares úmidos. Locomove-se com a ajuda de cílios e alimentam-se de moluscos, de outros vermes e de cadáveres de animais maiores, entre outros exemplos. Na região anterior do corpo da planária, localizam-se a cabeça e os órgãos dos sentidos, os ocelos, estruturas capazes de detectar contrastes entre claro e escuro, mas que não formam imagens. Órgãos auriculares, expansões laterais da cabeça capazes de perceber sensações gustatórias e olfatórias, auxiliando o animal na localização do alimento. O corpo é achatado dorsio-ventralmente e possui a boca localizada na região ventral do corpo. O intestino da planária é bastante ramificado e atua digerindo os alimentos e distribuindo para as demais partes do corpo. A planária adulta é hermafrodita, isto é, apresenta tanto o sistema genital feminino quanto o masculino. Quando duas planárias estão sexualmente maduras e se encontram, elas podem copular. Após a troca de espermatozoides através dos poros genitais, os animais se separam e os ovos são eliminados para o meio externo. No interior de cada ovo, encerrado em cápsulas, desenvolve-se um embrião, que se transforma em uma jovem planária. As planárias têm grande poder de regeneração. Cortando-se o animal em alguns pedaços, cada um deles pode dar origem a uma planária inteira. A teníase é uma doença causada pela forma adulta das tênias. A tênia solium, do porco, e a tênia saginata, do boi. Muitas vezes, o paciente nem sabe que convive com o parasita em seu intestino delgado. As tênias também são chamadas de solitárias, porque na maioria dos casos o portador traz apenas um verme adulto. São altamente competitivas pelo habitat e, sendo hermafroditas com estruturas fisiológicas para a autofecundação, não necessitam de parceiros para cópula e postura de ovos. O homem, portador da verminose, apresenta a tênia no estado adulto de seu intestino, sendo, portanto, o hospedeiro definitivo. Os últimos anéis, ou proglótides, são hermafroditas e aptos à fecundação.
Geralmente, os espermatozoides de um anel fecundam os óvulos do outro segmento, no mesmo animal. Ciclo da teníase. Ao se alimentar de carnes cruas ou mal passadas, o ser humano pode ingerir cisticercos, que são as larvas da tênia. No intestino, a larva se liberta, fixa o escólex, cresce e origina a tênia adulta. Proglotes maduras, contendo testículos e ovários, reproduzem-se entre si e originam proglotes grávidas, cheias de ovos. Proglotes grávidas desprendem-se, unidas em grupos de 2 a 6, e são liberados durante ou após as evacuações. No solo rompe-se e liberam ovos. Cada ovo é esférico, medindo cerca de 30 milímetros de diâmetro e possui 6 pequenos ganchos e é conhecido como oncosfera. Espalham-se pelo meio e podem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. No intestino do animal, os ovos penetram no revestimento intestinal e caem no sangue. Atingem principalmente a musculatura sublingual, o diafragma, o sistema nervoso e coração. Cada ovo se transforma em uma larva, uma tênia em miniatura, chamada cisticerco, cujo tamanho lembra o de um grão de canjica. Essa larva contém escólex e um curto pescoço, tudo envolto por uma vesícula protetora. A profilaxia consiste na educação sanitária, em cozinhar bem as carnes e na fiscalização da carne e de seus derivados, linguiça, salame, chouriço. Os esquistossomos e a esquistossomose. Infecção causada por um verme parasita ocorre em diversas partes do mundo, de forma não controlada. Os parasitas dessa classe são 5 e variam como agente causador da infecção conforme a região do mundo. No nosso país, a esquistossomose é causada pelo Esquistossoma mansoni, o principal hospedeiro e reservatório do parasita é o ser humano, sendo a partir de suas excretas, fezes e urina que os ovos são disseminados na natureza. Possui ainda um hospedeiro intermediário, que são os caramujos ou lesmas, onde os ovos passam à forma larvária. Os sexos dos Esquistossoma mansoni são separados. O macho mede de 6 a 10 milímetros de comprimento. É robusto e possui um suco ventral, o canal ginecóforo, que abriga a fêmea durante o acasalamento. A fêmea é mais comprida e delgada que o macho. Ambos possuem ventosas de fixação localizados na extremidade anterior do corpo, o que facilitam a adesão dos vermes às paredes dos vasos sanguíneos. Os ovos, eliminados pela urina e fezes dos homens contaminados, evoluem para as larvas na água. Estas se alojam e desenvolvem em caramujos. Esses últimos liberam a larva adulta, que ao permanecer na água contaminam os homens ou mulheres. Homens aqui são os seres humanos. No sistema venoso humano, os parasitas se desenvolvem até atingir de 1 a 2 centímetros de comprimento, se reproduzem e eliminam ovos. O desenvolvimento do parasita nos seres humanos leva aproximadamente 6 semanas. Quando atinge a forma adulta e reprodutora, já no seu habitat final, o sistema venoso, a liberação de ovos
pode permanecer por muitos anos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nos vemos em breve.